gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero muito que vocês estejam gostando dos meus vídeos, então eu estou trazendo aqui pra vocês um pouco das minhas informações diárias. E antes de eu começar esse vídeo, como vocês já viram aqui na descrição deste vídeo, eu vou tirar um pouquinho da dúvida da cabecinha de vocês do que um farmacêutico faz na drogaria. Muita gente pensa que o farmacêutico é só um balconista, mas na verdade nós não somos só balconistas, nós também somos balconistas. Então tem diferença aí. E vim trazer esse vídeo aqui bem informativo para vocês. Espero sanar algumas dúvidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, coloquem nos comentários aqui embaixo. Ou me perguntem lá no meu Instagram, que aí eu respondo vocês. Pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu respondo vocês sim. E antes de começar o vídeo, o de sempre, né, gente? Deixa o like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. E compartilha esse canal com pessoas que tenham dúvidas e que estejam procurando um pouquinho sobre essa profissão que eu tanto amo. Então, vamos para mais um vídeo! Gente, vamos lá, vim aqui tirar um pouquinho das dúvidas de vocês sobre o que um farmacêutico faz numa drogaria. Sim, gente, a gente tem tanto por aí o que um farmacêutico faz no hospital, o que um farmacêutico faz numa farmácia de manipulação, mas o que um farmacêutico faz numa drogaria ainda é muito perguntado. Por quê? Muitas pessoas pensam que nós farmacêuticos só ficamos ali no balcão atendendo o cliente e vendendo medicamento. Na verdade, não é só isso. A gente sim atende balcão, com certeza atende. A gente também pega muita medicação, mas tem muita coisa por trás, responsabilidades técnicas que muitas pessoas não sabem. Então vamos lá. Uma coisa que tá chegando no Brasil e que eu vou trazer um vídeo falando sobre isso aqui, podem se preparar. Tá chegando muitos serviços farmacêuticos que lá fora já é feito. E o que eu achei incrível quando eu cheguei aqui no Brasil, tava aí já instalado os serviços farmacêuticos. E eu achei isso maravilhoso, gente, porque lá fora o farmacêutico faz muita coisa. E aqui no Brasil a gente estava no nicho em que o farmacêutico era visto como um balconista. E na verdade não é só um balconista. Nós também atuamos como balconista, sim, mas não somente isso. Então vamos lá, o que a gente faz numa farmácia? A gente tem denominações dentro de uma farmácia. O responsável técnico, que é basicamente responsável pela farmácia, independente dele estar fora do seu horário de trabalho ou não. E temos os substitutos técnicos. Dentro desses, nós também temos os folguistas e os feiristas. Então vamos lá, o responsável técnico normalmente ele atua de manhã. Por quê? O que o responsável técnico faz? Ele basicamente assina tudo para a farmácia, tá? Todas as documentações, ele é responsável pela fiscalização, ele é responsável por manter a farmácia toda certinha, manter dentro dos padrões que a Anvisa e o CRF pedem. O substituto técnico, ele basicamente é a mesma coisa que um responsável técnico, só que ele vai substituir aquele responsável técnico, ou seja, como o responsável técnico trabalha somente de manhã, o substituto técnico ele vai trabalhar à tarde ou à noite, né? Então nós temos também os feiristas. Quem são os feiristas? São aqueles farmacêuticos que eles vão assumir o local daquele farmacêutico que trabalha naquela loja que entrou de férias. Então naquele período de férias vem um outro farmacêutico assumir o papel daquele farmacêutico que está de férias, certo? Certo. E também temos o folguista. O que é esse farmacêutico folguista? O farmacêutico folguista, ele basicamente vai assumir quando os farmacêuticos estiverem de folga. Então, quando o farmacêutico RT estiver de folga, o folguista vem e cobre ele. Quando o substituto técnico da tarde estiver de folga, também vai e cobre. O intermediário vai e cobre. O da madrugada ele vai e cobre esse farmacêutico. Vamos lá. Segunda coisa, os farmacêuticos eles são responsáveis pelas vendas das medicações controladas. Como assim? Se não tiver farmacêutico na farmácia, é proibida a venda de medicamentos controlados.
Quais que são os medicamentos controlados? A gente entra com os antimicrobianos, entra com os listas C1, entra com os tarjados A1, B1 e B2 e entra também com os da listas do isotretinoína, por exemplo, que é uma outra listagem. Também vou trazer um vídeo aqui falando para vocês sobre todas as receitas, receituários, data, como é que vale, tudo isso. E se não tiver um farmacêutico, não tem venda dessas medicações. O farmacêutico é responsável pela aplicação de injetáveis, então, por mais que sim, o seu balconista tenha o curso, tudo ele pode aplicar, mas se não tiver o farmacêutico, não faz aplicação de injetáveis. Então, o farmacêutico, ele faz a aplicação de injetável. Por quê? Porque caso tenha alguma aplicação errada, quem vai ser o responsável é o farmacêutico, certo? Certo. Serviços farmacêuticos. Quais que são esses serviços farmacêuticos? Vacinação, testagem de Covid, testagens de influenza e testagens imunológicas. Por exemplo, exames de GGGM para Covid, exames de sífilis, exames de HIV, exame de PSA, exame de colesterol, exame de gravidez. Tudo isso quem faz é o farmacêutico. O farmacêutico tem que ter habilitação sim para estar fazendo esses exames. Tem que ter um conhecimento um pouquinho que seja de imunologia e também tem que ter habilitação para vacina. Se você não tiver habilitação no CRF para vacina, você não pode aplicar as vacinas, ok? Então o farmacêutico também faz isso numa drogaria. Terceiro, o farmacêutico, ele é uma autoridade lá, ou seja, o farmacêutico ele vai determinar as vendas das medicações, não somente das medicações controladas, mas também das outras medicações. O farmacêutico na drogaria, ele também é responsável por manter as validades, por manter o estoque de todas as medicações, principalmente das medicações controladas e geladeira. Então sim, o farmacêutico tem que manter temperatura de geladeira, principalmente, totalmente certinha, não pode ter nada errado. O farmacêutico também é responsável por manter a equipe alinhada de acordo com as regras. Que regras são essas? Limpeza, validade, principalmente de limpeza na área da copa. Que área da copa é essa? A área da cozinha. Não posso ter plástico, não posso ter nenhum tipo de embalagem dentro da geladeira da cozinha. Não posso, em hipótese alguma, ter nenhum tipo de comida, nada dentro da geladeira de medicamento. Não pode. Proibido. O farmacêutico é responsável pela limpeza das salas de aplicação, seja ela de aplicação de injetáveis, seja ela da salinha de aplicação de vacina, seja ela da salinha de realização de exame. O farmacêutico tem que manter essas salas totalmente organizadas, tem que manter essas salas totalmente limpas, de acordo com todas as RDCs. O farmacêutico ele tem que estar presente sim na farmácia, principalmente quando tiver fiscalização. Então sim, o farmacêutico tem que estar presente ali. O farmacêutico ele precisa estar de olho nas receitas, ou seja, no final de cada expediente o farmacêutico tem que olhar as receitas. Como assim ele tem que olhar as receitas? Ele tem que ver o que foi vendido, se foi vendido corretamente, a data das receitas, tem que assinar e separar essas receitas. Receituários de lista A e de lista B2 têm que ser separados pelo farmacêutico para que sejam levados ao órgão responsável por essas receitas. Sim, a gente tem que dar conta também das receitas. Locais que fazem testagem de Covid, por exemplo, né? Tá uma onda aí, veio essa pandemia e tudo, então veio a realização de testes rápidos de Covid. O que o farmacêutico faz além de realizar esses testes? Ele tem que notificar toda testagem positiva, ele é responsável por notificar o governo. Então sim, o farmacêutico tem que testar toda testagem positiva, ele tem que mandar para o governo. Então é muito importante que na sua farmácia tenha um apoio de um laboratório
que faça essa seleção das testagens positivas com o nome totalmente, com todo o nome do paciente, com o endereço do paciente, tudo para ser o quê? Enviado para o governo. Então sim, nós também fazemos isso. Então é basicamente isso que um farmacêutico faz numa drogaria, gente. Não é só venda de medicamento, não. Além de prestar toda uma atenção, uma assistência farmacêutica, ele também tem uma responsabilidade técnica muito grande por trás, que muitas vezes você não conhece ou você não sabe daquilo. Que o farmacêutico precisa tá em dia com suas RDCs, tá em dia com as leis, tá em dia com os órgãos públicos e tá em dia com tudo. Então, eu espero ter sanado um pouquinho da dúvida de vocês. Como eu disse lá no começo do vídeo, se vocês tiverem mais dúvida, por favor, deixa aqui embaixo ou lá no Instagram. Vou estar respondendo vocês e pretendo trazer mais vídeos assim informativos. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!